Alô galera, tudo bem com vocês, velho? Mais um pequeno vídeo, mais um pequeno ensinamento. Catequese do irmão João Batista. Bora compartilhar, bora correr. Avisa aí pro irmão, pro primo. E olha, o irmão João Batista vai dar outra catequese. Chega. Vamos compartilhando, vamos fazendo com que essas catequeses cheguem para mais pessoas. Olha, eu fiz o primeiro vídeo explicando sobre a questão do magistério, porque vocês já escutaram muito falar, né? Do tripé católico, né? Magistério, escritura e tradição, que sustenta, né, essa fé apostólica. É bom que vocês tenham isso em mente, né? Eu vou mostrar nas escrituras. O vídeo anterior eu mostrei o magistério e a importância dele, que nos leva à perfeição, né? Hoje eu vou mostrar a ferramenta do magistério, as sagradas escrituras. Olha, não sai daí não. E você que é protestantezinho, tome cuidado, viu? Preste atenção, abra o olho para você sair dessa heresia. Eu pedi a intercessão do servo Pio, o bem-aventurado São Pio de Petrelcina, em mais um vídeo, mais um catequese do nosso pequeno canal. Olha, se eu for acreditar só nas escrituras, como falam os irmãos protestantes, vai dar um erro grande, vai dar um nó na cabeça de vocês. Por que vai dar um nó? Porque a escritura do Novo Testamento, ela foi escolhida toda pela igreja. E a do Velho Testamento também, porque a gente sabe do cano das escrituras do Velho Testamento, que os judeus pegaram da Palestina, que é o cano que os protestantes usam, e a igreja católica e os apóstolos de Cristo usavam o cano de Alexandria, a Bíblia dos 70, a Septuaginta, né? Vamos lá, vamos entender um pouco essa questão das escrituras. Preste atenção, vou usar a patrística e a Bíblia. Fica aí, não sai daí não. Nossa Senhora agora interceda por nós. Olha, os escritos de Santo Irineu de Lyon, século I e meados do século II. Olha o que Santo Irineu escreveu. A igreja é a depositária e a transmissora da revelação. E em seu seio se deu a elaboração das escrituras, em seu seio, preste atenção, fixando os ensinamentos de Jesus, o Logos em grego, né, o verbo encarnado, ensinamentos recebidos dos apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que garante a fidelidade da igreja. O Espírito Santo é que garante essa fidelidade da igreja. Irineu retoma a noção bíblica de inspiração e apresentação na perspectiva da ação do Logos de Deus, do Verbo de Deus. A Escritura é perfeita, pois foi ditada pelo Verbo de Deus, é pelo seu Espírito. Preste atenção, porque São Pedro fala na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia pode ser interpretada de uma maneira particular. Eu tô com a Bíblia Ave Maria aqui, vou pegar o versículo 19 e 20 para vocês entenderem. Bíblia Ave Maria. Depois eu vou mostrar a vocês como foi formado o cano das escrituras, como era no tempo de Santo Irineu. Vocês vão ficar besta. E você que é protestante vai ficar de queixo caído. Eu sou a escritura. Respeite a igreja, rapaz. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja é a coluna sustentáculo dessa verdade. Preste atenção à verdade do verbo de Deus. Olha, versículo 19. 2 Pedro capítulo 1. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazes bem em atender, como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Preste atenção que a Escritura, o Novo Testamento, quando se fala de Escritura, está se falando do Velho Testamento, né? A questão dos profetas e da vinda do Verbo de Deus, da encarnação do Verbo. Olha no tempo de Santo Irineu de Lyon, vocês vão ficar besta. Século I para o século II. Santo Irineu faleceu ali no século II, ano 4, por ali, não se sabe dizer certo. Mas não passou muito daquilo não.
discípulo de São Policarpo, discípulo de São João Evangelista, o que escreveu o Apocalipse, o Evangelho de São João e as suas 3 cartinhas pastorais. Preste atenção. Olha, o cano bíblico. Olha como era o cano no tempo de Santo Irineu. Como a Bíblia estava em fragmentos ainda. Olha essa história de protestante que diz assim: a igreja se corrompeu com Constantino no século 3, ano 25. Como é que poderia ser, irmãos protestantes? Se o cano das Escrituras só for concluído, batido o martelo, no ano 382 e no ano 390 e alguma coisa por ali. Como pode? Assim, o cano das Escrituras do Novo Testamento, todo ele está corrompido, porque a igreja já estava corrompida. Que doidice, que melabá. Não acredito nisso não, rapaz. Olha como era no século I meados do século I para o século II. Olha, cano bíblico, diante de Marcião, que mutilou o cano das Escrituras segundo as suas concepções. Marcião só acreditava no Evangelho de São Lucas, o herege Marcião gnóstico, Atos dos Apóstolos, alguma coisa de São Paulo. Já pensou o protestantismo naquela época? Tinha feito uma rasgaceira com a Sagrada Escritura, tinha deixado ela toda mutilada, mas graças a Deus que Deus instituiu a sua igreja, os seus apóstolos, que era para ser depositária dessa verdade. Olha o que o bispo de Lyon, Irineu, Santo Irineu, olha o que ele fez para combater o herege Marcião. Irineu apresenta o cano conforme a tradição da igreja, que porém será reformulado nos séculos posteriores, tendo em conta a tradição do Oriente e do Ocidente. Irineu, os 4 evangelhos, instituídos e justificados por apenas 4, as 12 cartas de Paulo, provavelmente a pequena carta de Filemon deve faltar, por acaso, não tinha, aí não era cravado como inspirada a carta de Filemon. Vamos continuar. Os Atos dos Apóstolos, a carta de São João, cartas de São João, 2, o Apocalipse, a primeira carta de Pedro. Irineu conhece a carta aos Hebreus, mas não reconhece nela o texto inspirado. Olha, Irineu não reconhecia o livro de Hebreus por inspirado ainda. Faltam as cartas de Tiago, de Judas, 3 João, 2 Pedro, talvez por acaso. Irineu não tinha essas cartas ainda. Prestem atenção, irmãos cavalinhos, como as Escrituras, ela é católica. Foi a igreja que pegou-las, as cartas espalhadas dentro das dioceses, a de Éfeso em Éfeso, a de Romanos em Roma, estava o Papa, a de Colossenses em Colosso, e ele foi pegando a de e ele foi pegando Filipenses, e a igreja bateu o martelo no ano 382 até 390, alguma coisa ali, o cano bíblico. Portanto, Santo Irineu não tinha a segunda carta de São Pedro. Ele incluiu no cano o texto do pastor de Hermas. Olha só, um livro, né, apócrifo, era tratado como inspirado naquela época, meados do século I para o século II. O livro do pastor, o texto do pastor de Hermas, como fizeram Tertuliano, Clemente de Alexandria e até Orígenes. Olha como as escrituras eram. Marcião, líder de uma das escolas gnósticas, pretendia desconhecer todo o Antigo Testamento e os livros discordes de suas doutrinas. Marcião, ele não aceitava poucos livros do Novo Testamento e do Velho Testamento nenhum. Vocês prestem atenção como era, rapaz, as escrituras. Vamos meditar um pouco mais com elas para a gente entender. Romanos, o que fala Romanos? Romanos, capítulo 16, versículo 25, 26, fala assim:
ao qual agora foi apresentado pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do eterno Deus, para se dar obediência à fé entre todas as gentes já sabido. Olha, a Escritura, era por isso que São Pedro deixa bem claro, né, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, que não era de interpretação pessoal, não, as profecias, não poderia ser. Repare que no versículo 16 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a Escritura testemunhava a sabedoria de Deus, testemunhava como ia se encarnar o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, e também a traição de Judas, né? Varões, versículo 16 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Varões, irmãos, é necessário que se cumpra a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o condutor daqueles que prenderam Jesus. Vamos para mais, prestar atenção como as Escrituras, elas não deixam brecha para o protestantismo, elas não deixam brecha, mas elas profetizaram o protestantismo, sim, elas profetizaram. Prestem atenção que as Escrituras, elas, na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 3 ao 4, preste atenção como São Paulo escreveu. Olha como São Paulo escreveu. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestre para si. Versículo 3. Haverá um tempo, São Paulo fala uma profecia, haverá um tempo para frente. Ele não fala assim, já é o tempo. Porque o próprio São Paulo escreveu que a igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que é a coluna sustentáculo da verdade. Vamos usar a lógica? Vamos usar a lógica aí, né? Você católico usa a lógica, a profecia. Aí São Paulo está se referindo a todas aquelas contaminações, mas a principal no século XV, né, por o herege Martim Lutero. Versículo 4: apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. O que é a verdade? A igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Prestem atenção, irmãos cavalinhos, prestem atenção. Olha, no capítulo 4, a Escritura, ela fala claramente que ela vai nos educar, mas levar à perfeição, não. Prestem atenção na 1 Timóteo, na 2 Timóteo, perdão, capítulo 4, capítulo 3, versículo do 15 ao 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 15 ao 16, fala assim: e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Aí São Paulo está se referindo ao Velho Testamento. E sabes que elas têm o cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. O que é que as Escrituras falaram no Velho Testamento? Da encarnação do Verbo. Presta atenção que fala Isaías, capítulo 7, versículo 14. Né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, eu vos chamará Emmanuel, Deus conosco, a encarnação do Verbo. Versículo 16, do mesmo capítulo 3, da segunda carta a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Aí o irmão vai dizer: oxe, Timóteo, tu não sabes que ela não fazia o cara perfeito? Ela torna perfeito, mas preste atenção com o que ela torna, porque ela nos torna perfeito através do santo magistério. Efésios 4:11. Esse texto eu passei no vídeo anterior, vou passar de novo. Preste atenção, porque as Escrituras, ela nos torna perfeito. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo está onde? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. As Escrituras, elas é ferramenta dessa igreja. Preste atenção no estudo que eu passei de Santo Irineu, mostrando claramente essa questão da igreja. Jesus falou
né, da igreja, do cano e dos livros sagrados. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou em São João sobre as escrituras e falou da maneira que os protestantes leem as escrituras. Prestem atenção. Os protestantes ficam brabinhos. Versículo 39, Nosso Senhor Jesus Cristo falando do capítulo 5 do Evangelho de São João. Vós perguntais as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Os irmãos em cavalinho. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Vós não quereis vir a mim, para que tenhas a vida. Como é que você tem a vida, irmão? Uma folha para frente, um capítulo para frente, João 6:51. Eu sou o caminho, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Os irmãos protestantes. Olhem, Bíblia Ave Maria, Bíblia Sístio Crementina. Olha, o estudo de Santo Irineu de Lyon é fantástico. Patrística Santo Irineu de Lyon. Para vocês verem, meus irmãos, quanta cegueira. No meado do século I para o século II, não se tinha o cano das escrituras. Os bispos eram detentores em fragmentos, não no cano completo, como foi só no século III, no ano 382 a 390 alguma coisa, pelo Papa Damas, e por a elaboração, né, e a compilação do bispo Jerônimo, São Jerônimo. Preste atenção, irmãos cavalinhos, você que é católico, não cai nessa heresia não. Quando você vê um pastorzinho, a palavra, meu filho, ou vá para lá ou senta aqui, vamos conversar da verdade, viu? Mas não venha com mentira para cá não, viu? Tem que ser assim, viu, irmão católico, os irmãos cavalinhos. E você que quer aprender, fica aqui. Próximo vídeo falarei sobre a santa tradição. Sem a tradição não se tinha as Sagradas Escrituras, viu? Preste atenção. Salve Maria, viva Cristo Rei. Compartilhe com seus amigos. Chama mais um amigo para estudar com o missionário João Batista. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.